Durante décadas foram feitas muitas acusações contra os soldados alemães da Wehrmacht. Algumas são verdadeiras e bem documentadas, mas outras foram exageradas, manipuladas ou diretamente inventadas. Muitos assumem, por exemplo, que todos os soldados alemães eram fanáticos nazistas, quando na realidade a maioria nem sequer fazia parte do partido. Outro mito popular é o de que o exército alemão era uma força moderna e completamente motorizada durante a Operação Barbarossa, o que é falso. Grande parte da logística dependia de cavalos. Também se diz que os soldados arregaçavam as mangas antes de executar civis, como se fosse um gesto simbólico de crueldade. Embora existam fotos em que isso ocorre, na maioria dos casos era simplesmente devido ao calor ou para facilitar o trabalho. Esses mitos, repetidos em filmes, documentários e redes sociais, distorcem os fatos e simplificam uma realidade muito mais complexa. Mito 1. Todos os soldados alemães eram fanáticos nazistas. Muitos acreditam que todos os combatentes do exército alemão pensavam como os líderes do partido. Porém, gravações secretas realizadas pela inteligência britânica mostram outra realidade. Nos microfones escondidos, a maioria falava como homens comuns, sem repetir ideias políticas. Eles não eram soldados escolhidos por ideologia, mas sim parte de uma enorme máquina de guerra, recrutados por ordem ou pressão. Durante as gravações feitas em campos de prisioneiros, oficiais e recrutas contavam o seu dia a dia, seus medos, o desejo de sobreviver, o interesse por comida, sexo e voltar para casa. Não falavam como crentes fanáticos. Não repetiam frases do partido, nem sequer discutiam Hitler como guia moral. A maioria não se inscreveu no partido nazista. Muitos entraram no exército antes mesmo da existência do partido ou sem se importar com ele. Alguns queriam escapar do desemprego. Outros viam o serviço militar como um emprego, não como uma cruzada política. O que se ouvia nos microfones eram piadas, reclamações, histórias entre companheiros. Muito poucos demonstravam verdadeiro fervor pelo regime. Os que realmente acreditavam costumavam vir das SS, não do exército regular. Essas unidades eram sim alimentadas por propaganda, treinadas com livros racistas e rituais de fidelidade. Mas a Wehrmacht era outra coisa. Era a força militar tradicional, que existia inclusive antes do nazismo. Sua disciplina vinha do Estado, não do partido. Os prisioneiros falavam livremente porque não sabiam que estavam sendo gravados. Não havia filtros nem roteiros. Diziam o que realmente pensavam. É por isso que essas gravações valem mais do que qualquer discurso oficial. Neles, vemos que muitos não entendiam bem por que estavam lutando. Apenas obedeciam ordens, buscavam avançar ou simplesmente não morrer. Alguns admiravam Hitler, mas sem saber exatamente o que ele fazia. Outros o odiavam em silêncio. O importante para eles era o pelotão, o grupo, os companheiros. A ideologia ficava distante da lama, das balas e do frio. O que movia os soldados era o hábito, o medo, o dever aprendido desde jovens. Para eles, a guerra parecia algo normal, parte do trabalho. Estavam tão imersos nela que não paravam para pensar se era justa ou não. Apenas cumpriam. O que faziam lhes parecia lógico naquele contexto. Embora muitos cometessem crimes, não os viam como atos ideológicos, mas sim como parte do combate, como tarefas que lhes cabiam. Os interrogatórios britânicos também mostravam que os soldados contavam piadas sobre o partido, criticavam seus comandantes, duvidavam da vitória e das decisões de Berlim. Não eram autômatos, eram homens presos em um sistema que os engoliu sem perguntar se concordavam ou não. Nem todos foram inocentes. Muitos participaram de massacres, especialmente no leste, mas isso não os tornava crentes ideológicos. Faziam aquilo por hábito, por medo, por pressão do grupo. Nos campos de batalha não se falava de política, falava-se de comida, de garotas, de cigarros, dos russos, de voltar inteiros. A ideia de que todos eram fanáticos não condiz com o que se ouve nessas gravações. Os fanáticos eram minoria. A maioria eram soldados comuns, educados em um país já controlado pelo regime, mas sem paixão política. Eram peças em um sistema que os usou até o fim. Mito 2. Mangas arregaçadas para matar. O que realmente significavam essas mangas arregaçadas, muitos lembram como apareciam os soldados do exército alemão e do exército vermelho durante a guerra no fronte oriental.
Nas fotos, é comum ver os alemães com as mangas arregaçadas quando fazia calor, enquanto os soviéticos não faziam o mesmo. Durante décadas, essa imagem foi interpretada como um sinal de perigo. Em regiões ocupadas como Sérvia, Bielorrússia ou Ucrânia, os civis acreditavam que quando os alemães arregaçavam as mangas era porque estavam prestes a realizar uma batida ou executar prisioneiros. Essa ideia foi repetida em depoimentos, filmes e relatórios de guerra. Porém, a explicação real é mais simples e está ligada ao tecido do uniforme. Os soldados alemães usavam roupas feitas de lã misturada com viscose. O mesmo material era usado nas roupas íntimas. Era um tecido grosso, quente, projetado para resistir ao frio europeu. Mas quando o verão chegava ao fronte oriental e as temperaturas subiam até 40 graus, usar essas roupas tornava-se insuportável. Muitos soldados suavam incessantemente, sofriam tonturas e coceiras. As roupas grudavam no corpo e dificultavam os movimentos. Por isso, o comando militar aprovou uma ordem permitindo que os soldados arregaçassem as mangas nos dias mais quentes. Também foram estabelecidas regras sobre como fazê-lo para que a aparência geral do uniforme fosse mantida. Já os soldados soviéticos usavam uniformes feitos de algodão. O tecido era mais leve, respirava melhor e gerava menos calor corporal. Isso tornava desnecessário arregaçar as mangas naquele mesmo contexto. Por isso, nas imagens de combate é muito raro ver combatentes do Exército Vermelho com as mangas arregaçadas. A diferença não era ideológica nem tática, era técnica e prática. O calor era sentido de forma diferente com um ou outro uniforme. Por isso, os alemães precisavam arregaçar as mangas e os soviéticos não. Mesmo assim, essa diferença gerou uma interpretação errônea durante anos. Em algumas regiões sob ocupação, civis afirmavam ter visto que logo antes dos fuzilamentos começarem, os soldados alemães tiravam o casaco, arregaçavam as mangas e formavam fila. Essa sequência ficou gravada como uma imagem de terror. As pessoas começaram a associar o gesto de arregaçar as mangas com o início da violência. Embora não existisse nenhuma regra militar que ligasse esse gesto às execuções, a repetição de cenas semelhantes acabou consolidando o mito. Na memória coletiva, ver um soldado com as mangas arregaçadas era suficiente para acreditar que algo grave estava prestes a acontecer. Na maioria das vezes, porém, arregaçar as mangas não tinha nada a ver com execuções. Os soldados faziam isso para trabalhar melhor, cavar trincheiras, montar guarda ou suportar o sol. Às vezes, para limpar armas, examinar mapas ou escrever relatórios. Era um gesto prático como abrir uma janela ou tirar um cachecol. O problema é que em tempos de guerra, qualquer ação pode adquirir um significado mais sombrio. A costume e o medo fazem com que gestos normais se transformem em símbolos. Foi exatamente isso que aconteceu com as mangas. Um simples ajuste no uniforme tornou-se um aviso de morte. A decisão do alto comando de permitir que os soldados arregaçassem as mangas está documentada em ordens internas e regulamentos técnicos. Instruções visuais foram inclusive distribuídas, mostrando como dobrar o tecido corretamente para que todos mantivessem uma aparência ordenada. O exército alemão cuidava muito da imagem, mas, no meio do calor, da lama e da luta, o conforto acabou prevalecendo. Os soldados preferiam aliviar a roupa para se movimentar melhor, e embora esse gesto não tivesse nenhuma intenção violenta, foi interpretado por muitos como uma ameaça direta. As fotografias da época reforçam essa diferença. Nas imagens do fronte oriental é comum ver os alemães com as mangas arregaçadas até os cotovelos, enquanto os soviéticos as usam completas. A explicação novamente está no tecido. O algodão transpira melhor, a lã sufoca. Essa foi a razão técnica, mas o que permaneceu na mente dos civis foi outra coisa. Para eles, o gesto tornou-se um sinal de alerta, e assim nasceu um mito que ainda hoje é repetido, sem que muitos saibam que tudo começou por causa do maldito calor. Mito 3. Até o último suspiro? O que fizeram antes de se renderem, enquanto o fronte oriental desmoronava e os soldados do Reich corriam em direção ao oeste, os civis ficavam presos no meio do desastre. Muitos fugiam com medo dos soviéticos. Outros se escondiam debaixo da terra ou nos campos. Vilas inteiras se esvaziavam em horas, e as estradas enchiam-se de carroças, idosos, crianças e mulheres grávidas. Mas atrás dessa retirada, avançava também a violência.
Tropas alemãs, derrotadas e sem controle, invadiam casas alheias, saqueavam, abusavam e assassinavam sem ordem nem punição. Em cidades como Breslau, Berlim ou Königsberg, antes mesmo da chegada dos russos, grupos do exército alemão destruíam tudo o que encontravam. Queimavam documentos, mas também roubavam joias, comida e álcool. Alguns estupravam mulheres alemãs, muitas delas refugiadas. Batiam nelas, marcavam-nas com lâminas, trancavam-nas em porões. As SS não eram as únicas culpadas. Soldados regulares e membros do Volkssturm também participaram. Aproveitavam o caos para fazer o que bem entendiam. Já ninguém mandava, já não havia oficiais, só restavam o medo e o ódio. Em muitas vilas do leste, os últimos dias da ocupação alemã foram um pesadelo. Em Neisse, soldados do Reich trancaram uma família inteira numa fazenda e atearam fogo. Em outro setor, uma mãe foi amarrada a um poste enquanto estupravam suas filhas. Depois, as fuzilaram. A retirada não foi apenas militar. Foi também uma onda de crimes, raiva e desespero. Sempre que recuavam, destruíam trilhos, pontes, estações de trem. Levavam crianças para usá-las como iscas, ou as matavam para que os russos não as capturassem vivas. Na Silésia, a violência atingiu até os seus próprios. Muitos soldados executaram desertores. Enforcavam-nos com placas que diziam traidor. Deixavam-nos em cruzamentos de estradas para espalhar o terror. Alguns eram adolescentes recrutados em janeiro. Outros eram amarrados a postes elétricos e baleados na cara. As ruas de pequenas vilas tornaram-se fossas comuns. Ninguém enterrava, ninguém chorava. Apenas passavam e seguiam marchando, como se já não houvesse alma alguma no país. O exército, que dizia lutar com honra, terminou assassinando seu próprio povo. Na Pomerânia, tropas alemãs bloquearam vilas inteiras, pegaram as mulheres que restavam e as levaram para celeiros vazios. Lá, obrigaram-nas a deitar sobre a palha, estuprando-as uma a uma. Algumas eram meninas, outras estavam grávidas. Depois atiravam na cabeça delas ou as degolavam. Em muitas áreas rurais, a retirada foi ainda pior do que a chegada. Foram embora deixando sangue alemão espalhado pelas estradas. O inimigo nem sequer havia chegado, mas o terror já explodira de dentro. A guerra estava devorando seus próprios soldados. Na Baviera e na Áustria, oficiais temiam que os camponeses se rebelassem. Por isso, enviavam unidades para vigiar aldeias. Mas essas mesmas patrulhas começaram a matar civis que tentavam esconder comida ou escapar do recrutamento forçado. Em mais de uma aldeia, alemães abriram fogo contra colunas de refugiados que saíam do bosque. Usavam metralhadoras, lançavam granadas e depois cobriam os cadáveres com mantas ou neve. Afirmavam que eram espiões russos. Na realidade, eram idosos da própria região, fugindo da fome e das bombas. O inimigo estava dentro do próprio uniforme. A fase final da guerra foi o fim da máscara. Já não havia propaganda, nem câmeras, nem marchas. Só restavam medo, sangue e destruição. O exército, que marchou em direção a Moscou com bandas de música, retornou pisoteando os corpos de seu próprio povo. Os soldados que juraram obediência a Hitler transformaram-se em animais soltos. Matavam uns aos outros por um casaco. Roubavam as botas uns dos outros, deixavam os companheiros feridos morrerem de frio. Se alguém caía, usavam-no como escudo ou davam o golpe de misericórdia. Naquele inferno, a honra militar já se perdera havia muito tempo. Mito 4. Apenas carne de canhão? A verdadeira tática do Exército Vermelho. Durante anos, repetiu-se que o Exército Vermelho vencia lançando massas de soldados desarmados contra as trincheiras inimigas, que seus generais usavam a vida de seus homens como se fossem pedras, que avançavam em fileiras um atrás do outro, enquanto oficiais do NKVD miravam pelas costas para impedir que recuassem. Essa imagem foi difundida em livros, filmes e até em documentários ocidentais, mas a verdade é diferente. Desde o início da guerra, os comandos soviéticos aplicaram métodos que combinavam rapidez, artilharia maciça e movimentos sincronizados. Quando os alemães atacaram em junho de 1941, os soviéticos responderam de forma desorganizada, sem planos claros. Mas isso durou pouco. Em menos de 6 meses, começaram a se adaptar. Usaram táticas de desgaste, aprenderam a emboscar, a explorar o terreno. No final de 1942, já lançavam ofensivas que combinavam divisões blindadas, sapadores e cobertura aérea.
O objetivo era sempre romper o fronte em um ponto fraco e depois cercar. Não avançar em ondas humanas sem sentido. Essa ideia fazia parte da propaganda alemã para justificar suas derrotas. A maioria dos ataques do Exército Vermelho era planejada com semanas de antecedência. Tremes eram mobilizados com peças de artilharia, tanques, munição e reservas. Espiões coletavam informações sobre o terreno. As linhas inimigas eram analisadas. Antes do ataque, eram lançados bombardeios maciços com milhares de canhões. Depois entravam as tropas de choque. Em seguida, os veículos blindados e, mais tarde, a infantaria regular. Cada passo tinha uma função. Não se tratava de empurrar corpos até esvaziar a trincheira inimiga. A estratégia era abrir brechas, cortar comunicações e deixar as divisões alemãs isoladas e sem suprimentos. É verdade que as baixas humanas foram altíssimas, mas isso não se devia ao fato de Stalin sacrificar homens sem pensar. Devia-se ao fato de que a guerra contra a Wehrmacht era brutal, e os alemães defendiam cada centímetro como se fosse Berlim. A máquina de guerra nazista era projetada para destruir com precisão. Qualquer ofensiva frontal, por mais tática que fosse, significava perder milhares de vidas, e os soviéticos sabiam disso. Por isso, cada ataque incluía apoio aéreo, tanques pesados e um plano logístico para manter a pressão. Não eram ataques cegos. Eram operações complexas. Os comandos soviéticos também aprenderam com seus erros. As derrotas de 1941 e 1942 serviram para ajustar o comando, purgar os incompetentes e melhorar a coordenação. Foram criadas escolas de artilharia, centros de formação para comandantes de blindados e novas doutrinas que usavam a velocidade como arma. Os alemães se surpreenderam em Kursk e na Operação Bagration. Achavam que os soviéticos só sabiam avançar em linha reta. Mas viram como eram cercados, tinham seus depósitos destruídos e ficavam sem saída. Essa foi a chave da vitória. As unidades de assalto soviéticas não eram massas desarmadas. Usavam metralhadoras leves, lançadores de granadas, armas antitanque portáteis e minas. Em alguns casos até carregavam lança-chamas. Avançavam sob cobertura de fumaça ou após bombardeios sucessivos. Alguns atravessavam rios congelados com coletes salva-vidas feitos de pele de animais. Outros rompiam as linhas com tratores blindados ou esquis. Cada operação combinava engenho, força e preparação. O Exército Vermelho não venceu empurrando corpos para a frente. Venceu por se adaptar, resistir e usar tudo o que tinha para destruir o inimigo. O mito das ondas humanas foi útil para muitos. Para os nazistas, justificava sua queda. Para os aliados, explicava o avanço soviético sem reconhecer seu esforço real. E para os que temiam o comunismo, era uma forma de retratar o Exército Vermelho como uma máquina desalmada. Mas documentos internos, mapas e memórias de comandantes soviéticos demonstram outra coisa, que por trás de cada avanço havia estratégia, planejamento e precisão. E que a vitória custou caro, mas não foi cega. Foi aprendida, corrigida e executada com tudo o que estava ao alcance. Mito 5. Uma elite invencível. A verdade por trás do uniforme negro durante a guerra, a propaganda do Terceiro Reich apresentou a Waffen-SS como a força mais dura, mais corajosa e mais leal de toda a Alemanha. Filmes, cartazes e discursos os retratavam como guerreiros perfeitos, com uniforme negro, juramento de lealdade direta a Hitler e sem medo de nada. Mas na prática, apenas algumas poucas unidades da Waffen-SS tinham esse nível de preparação. Muitas outras eram improvisadas, mal treinadas e formadas por voluntários estrangeiros que nem sequer falavam alemão. No início, a SS era um corpo pequeno, sem experiência militar. Sua função era proteger os líderes nazistas e realizar tarefas políticas. Quando a guerra começou, Himmler quis transformá-la em um exército paralelo. Para isso, criou a Waffen-SS. Usou sua influência para obter armas, uniformes e soldados. Aos que se juntavam, prometia melhor tratamento, respeito e um lugar especial na nova Alemanha. Mas muitos dos primeiros membros eram recrutas sem formação, sem disciplina e com pouca vontade de combater. Em batalhas como França, Países Baixos ou na URSS, algumas divisões da Waffen-SS mostraram resistência extrema e fanatismo no combate.
mas também deixaram um histórico repleto de crimes, assassinatos de civis e execuções sumárias. A divisão Totenkopf, por exemplo, vinha diretamente dos campos de concentração. Seu treinamento era brutal, sua forma de agir também. A das Reich e a Leibstandarte eram as mais conhecidas. Tinham veículos pesados, armamento moderno e soldados experientes. Mas mesmo essas cometeram massacres em vilarejos inteiros, como em Oradour-sur-Glane, onde queimaram vivas mulheres e crianças. Com o passar dos anos, a Waffen-SS cresceu sem controle. Himmler precisava de mais homens, então aceitou voluntários de todos os países ocupados: croatas, belgas, franceses, noruegueses, romenos e até bósnios. A muitos foi prometido bom salário, comida e uniforme. Alguns lutavam por ideologia, outros por necessidade, mas os resultados foram variados. Essas unidades estrangeiras falavam idiomas diferentes, tinham costumes distintos e nem sempre obedeciam. Algumas se renderam em massa, outras desertaram e muitas nem chegaram ao fronte. O mito de que todos os membros da Waffen-SS eram soldados de elite não condiz com os registros reais. Nos últimos anos do conflito, as novas divisões eram formadas tão rapidamente que mal recebiam instrução. Entregavam-se armas sem treinamento, sem saber usar granadas, sem conhecer ordens básicas. Na Hungria e na Áustria, viam-se unidades inteiras recuando sem disparar um tiro. No fronte oriental, muitos eram enviados como carne de canhão para frear o Exército Vermelho. Morriam sem entender por que haviam sido mandados para lá. Os comandos da Wehrmacht desconfiavam da Waffen-SS. Diziam que sua disciplina era forçada, seu treinamento fraco e seu comportamento criminoso. Mas como Himmler tinha poder direto sobre Hitler, ninguém podia controlá-los. Algumas unidades SS eram fanáticas e lutavam até o fim. Outras, porém, se rendiam em massa ao saber que o inimigo era britânico ou norte-americano, para evitar cair nas mãos dos soviéticos. Isso mostrava que nem todos estavam dispostos a morrer pelo Reich, como dizia a propaganda. A ideia de que a Waffen-SS era a ponta de lança do exército alemão foi útil para a narrativa do regime. Permitia mostrar uma imagem poderosa, jovem e limpa, em contraste com os oficiais mais velhos da Wehrmacht. Mas essa imagem desmoronou com o tempo. No fim da guerra, havia mais de 30 divisões da Waffen-SS. Apenas algumas tinham nível profissional. O restante eram milícias improvisadas, algumas formadas por adolescentes, outras por ex-criminosos e muitas por estrangeiros que nem sabiam por que estavam ali. O uniforme negro, o capacete, o juramento, tudo isso fazia parte de uma construção. No campo de batalha, a realidade era outra. A Waffen-SS não era um corpo de elite. Era uma mistura de fanáticos, oportunistas, forçados e pessoas sem rumo. E sua história ficou marcada pela brutalidade, pelos massacres e pela obediência cega, não pelo honor ou pela vitória. Mito 6. Os soldados alemães se comportavam como cavalheiros no leste. Uma mulher russa está parada na floresta com seu bebê pequeno quando um soldado alemão se aproxima. Ela segura a criança enquanto ele pergunta se é dela. Ela responde que sim. O homem não diz mais nada. De repente, arranca a criança de seus braços e esmaga sua cabeça contra uma árvore. O corpo cai no chão. Ela grita e chora. Ele ri e vai embora. Em outro lugar, na Ucrânia, um pelotão de alemães encontra um grupo de agricultores. Pedem pão, ovos, leite. Um deles se recusa a entregar algo. Um sargento saca o revólver e atira na cara dele. Os outros se assustam e jogam no chão tudo o que têm. Os alemães pegam os pertences e incendeiam a cabana. Mais ao norte, na Bielorrússia, uma mulher de cerca de 30 anos é arrastada de casa por 2 soldados com insígnias pretas. Grita que tem filhos, que seu marido está no exército. Eles riem, jogam-na no chão, seguram-na entre os 2. Um segura seus braços, o outro abaixa sua saia e a estupra. Depois trocam de lugar. Quando terminam, outro se aproxima com uma baioneta. Enfia-a em sua barriga e a deixa caída no chão. Um coronel alemão anotou em seu diário que seus homens estavam acostumados a se livrar das mulheres depois de usá-las. Escreveu que isso elevava a moral, que os mantinha ativos. Nas vilas ocupadas passavam de casa em casa. As mulheres jovens eram marcadas, levavam-nas para um estábulo ou um galpão, às vezes eram usadas por vários homens. Libertavam-nas se tivessem sorte, se choravam ou resistiam eram esfaqueadas. Um padre de Lviv
Disse que em sua paróquia entraram soldados com metralhadoras, saquearam tudo, levaram vinho, pão, roupas, relógios. Depois estupraram as freiras. Uma delas tinha mais de 70 anos. Quebraram suas costelas e ela morreu 3 dias depois. A outra teve o hábito arrancado e foi exibida nua pelas ruas. Um grupo de soldados da Wehrmacht escreveu em suas cartas que se divertiam vendo como as mulheres ucranianas se escondiam sempre que apareciam os caminhões. Um soldado disse que, se encontravam uma bonita, a levavam e devolviam mais tarde, se ainda restasse algo. Outro contou que um dia se revezaram com 3 mulheres, como num bordel, mas sem pagar. Nos trens rumo ao fronte, os soldados faziam apostas sobre quem contava mais estupros. Alguns falavam em colecionar russas. Um dizia que seu recorde eram 8 mulheres numa só noite. Outro escreveu que havia deixado uma mulher amarrada a uma cama e ateado fogo à cabana. Dizia que ela gritava como louca. Na Lituânia, uma garota foi empalada com uma estaca por um grupo de soldados bêbados. Disseram que era uma espiã. Amarraram-na a um poste e enfiaram o pau por baixo. Morreu sangrando. Ninguém fez perguntas. Na Polônia, as tropas usavam civis para praticar tiro, colocavam homens em pé e atiravam em suas pernas. Se caíam de joelhos, matavam-nos com um tiro na cabeça. Às vezes faziam mulheres grávidas se levantarem. Apostavam se a bala sairia pelas costas ou ficaria dentro. Numa aldeia perto de Minsk, entraram numa escola e tiraram as crianças. Perguntavam se sabiam rezar. Se alguém respondia que sim, enforcavam-no. Um pediu para ver a mãe. Lançaram uma granada em seu colo. Os oficiais sabiam o que seus homens faziam. Alguns incentivavam. Diziam que era bom para endurecê-los, que assim se acostumavam com o terror, que isso os tornava melhores na batalha. Outros tiravam fotos, enviavam-nas para casa. Em algumas, vêem-se mulheres nuas na lama, cercadas por soldados rindo. Em outras, crianças mortas com placas no peito. Uma dizia, Pequeno Vermelho. Nos campos de concentração, os guardas vindos do fronte oriental eram os mais cruéis. Sabiam torturar, sabiam humilhar. Tinha visto tanto que já não sentiam mais nada. Um prisioneiro disse que eram esses que batiam sem parar, que quando alguém caía, continuavam a bater até que não se movesse. Tudo isso aconteceu antes de os soviéticos contra-atacarem. Antes de Stalingrado, quando os alemães estavam avançando, quando se sentiam invencíveis, quando achavam que ninguém os deteria. Essas cenas se repetiam todos os dias, em todos os lugares, sempre com a mesma frieza, sempre com a mesma risada. Mito 7. Os soviéticos trataram bem os prisioneiros. Na primavera de 1950, os soviéticos entregam mais de 90 mil prisioneiros alemães ainda vivos. Alguns estão tão fracos que mal conseguem se mover. Esses homens são levados através de pontos de fronteira na Saxônia ou Brandemburgo. Muitos carregam parasitas na pele, têm feridas abertas ou infecções que cheiram a podridão. Vários perderam os dentes, faltam-lhes dedos ou têm ossos deformados por fraturas mal curadas. Não têm sapatos nem roupas em condições. Quase todos esqueceram como escrever, como usar talheres ou como cumprimentar. A chegada desses homens não provoca nenhuma celebração. Suas famílias recebem uma carta indicando o dia e a hora da travessia, mas as autoridades proíbem recebê-los com bandeiras ou música. Em algumas cidades, nem sequer permitem que os familiares se aproximem da estação. Os que retornam são levados primeiro a centros médicos ou postos militares, onde são desinfetados, barbeados e recebem um uniforme cinza sem insígnias. Alguns recebem novos documentos. Vários perdem seus nomes reais, pois nos arquivos aparecem com erros ou com números falsos. Uma vez em suas vilas, a maioria descobre que suas casas já não existem. As moradias foram bombardeadas ou confiscadas. Muitos familiares estão mortos ou mudaram-se. Os vizinhos os olham com desconfiança. Alguns viram as costas por terem usado o uniforme de Hitler. Em outros lugares, são acusados de serem espiões do leste. Vários são obrigados a se registrar na polícia ou no escritório local do partido. Alguns acabam vivendo em estábulos ou porões. Vários tiram a própria vida pouco depois de retornar. Nas fábricas e oficinas, não querem contratá-los. Pedem documentos que não têm. Exigem provas de que estiveram presos. Há outros dizem que já é tarde demais, que as vagas estão ocupadas. Muitos trabalham como diaristas ou em tarefas de limpeza em troca de comida.
Os que conseguem emprego fixo trabalham sem contrato. As autoridades se recusam a conceder pensões. Dizem que ter sido soldado no leste não conta como serviço laboral. A outros retiram o seguro por terem estado fora por tantos anos. O Estado também não oferece ajuda psicológica. Os que têm pesadelos, gritam à noite ou urinam na cama acabam internados em centros psiquiátricos. Alguns recebem choques elétricos, outros são tratados como loucos perigosos. Em certos casos, os próprios médicos avisam a polícia. Há casos em que ex-prisioneiros acabam encarcerados por comportamento antissocial. Ninguém pergunta o que lhes aconteceu nos campos. Ninguém quer saber quanto tempo passaram acorrentados, nem quantos morreram diante de seus olhos. Na mídia, suas histórias são ignoradas. Os jornais falam da reconstrução, do milagre econômico da nova Alemanha. Falar do passado torna-se um tabu. Os poucos livros que mencionam os prisioneiros fazem-no apenas de passagem. Nas escolas, os filhos desses homens ouvem que a Alemanha perdeu por culpa dos soldados fanáticos. Muitos mudam o sobrenome ou inventam histórias para esconder de onde vêm. No meio dos anos 1950, vários desses ex-prisioneiros formam grupos de apoio. Reúnem-se em paróquias, casas ou bares. Alguns imprimem boletins com depoimentos, outros redigem listas de desaparecidos. Tentam que o governo os reconheça. Apresentam petições, organizam marchas, enviam cartas ao parlamento. Mas a maioria dos políticos permanece em silêncio. Temem que falar dos prisioneiros de guerra estrague a imagem que querem mostrar ao mundo. Só em 1955, com a visita de Adenauer a Moscou, o assunto se torna público. A Alemanha negocia a libertação dos últimos cativos. Na volta, Adenauer é aplaudido. Mas para os que retornam depois, tudo continua igual. Não há compensação, nem desculpa oficial, nem cerimônia. Recebem apenas uma passagem de trem e uma ração fria. Os anos passam. Muitos envelhecem sem família, sem lar, sem nome. Alguns morrem em abrigos, outros terminam em hospitais sem documentos. Vários nunca conseguem falar do que viveram. Em certos bairros ainda os chamam de os russos por causa do lugar onde estiveram. Em suas lápides quase nunca aparece o motivo de sua ausência. Apenas uma data de retorno escrita com tinta barata. Mito. 8. A disciplina alemã era perfeita. Uma das histórias mais repetidas sobre as tropas alemãs durante a guerra é que eram um exemplo de ordem, controle e obediência total. Mas as gravações secretas de soldados capturados revelam algo completamente diferente. Vários falavam abertamente sobre como ignoravam ordens ou faziam o que queriam quando os superiores não estavam por perto. A figura do oficial ainda tinha peso, mas isso não impedia que muitos agissem por conta própria se achassem que poderiam sair impunes. Havia soldados que roubavam objetos, outros que se esquivavam de tarefas e alguns que aproveitavam o caos para abusar de sua posição. A imagem de uma tropa perfeita, firme e sem falhas não corresponde aos relatos reais de quem esteve lá. Em muitos grupos, a hierarquia era respeitada apenas se o comandante demonstrasse autoridade. Quando isso não acontecia, o respeito desmoronava rapidamente. Também se falava sem rodeios sobre castigos internos. As surras entre companheiros por questões de disciplina eram frequentes, assim como os espancamentos aplicados por oficiais que queriam impor respeito pela força. A pressão entre os soldados era enorme, e mais de um relatou como um grupo podia isolar ou punir quem não cumprisse com o esperado. A violência não vinha apenas do inimigo, mas também dos próprios camaradas. Bebedeiras, descontrole e desobediências faziam parte do dia a dia em muitos batalhões. Embora o regulamento fosse rígido e as penas por indisciplina pudessem ser extremas, a aplicação era irregular. Alguns oficiais fechavam os olhos se precisassem daqueles homens, enquanto outros puniam com severidade para dar exemplo, mesmo quando desnecessário. Não havia um único modo de manter a ordem, e isso era evidente no caos descrito pelos próprios soldados. Um prisioneiro explicou que a ameaça constante de punição mantinha muitos na linha, mas que o medo nem sempre funcionava. Às vezes, o desgaste, o cansaço ou o ódio impulsionavam a quebrar as regras, e se o ambiente permitisse, eles o faziam sem hesitar. O castigo mais temido era o fuzilamento por deserção, mas isso não impedia que muitos fugissem ou fingissem estar doentes. Inclusive, entre os mais treinados, como os oficiais jovens,
Havia casos de insubordinação, falta de disciplina ou abandono de funções. A pressão psicológica também afetava. Alguns soldados entravam em pânico, travavam ou ficavam paralisados durante os combates, sendo vistos por seus companheiros como traidores. Nem todos eram máquinas sem emoções. A disciplina existia, mas estava cheia de falhas, exceções e contradições. O medo do castigo era real, mas também o era o esgotamento e a raiva que carregavam dentro. A imagem do soldado alemão como exemplo perfeito de obediência cega desmorona ao ouvir suas próprias vozes contando o que realmente aconteceu. Mito 9. As mulheres alemãs também matavam, elas trabalhavam em escritórios de comando, administravam casas para funcionários, atuavam como enfermeiras em guetos e até estavam nas SS como secretárias armadas. Algumas comandavam campos e tomavam decisões. Outras apertavam o gatilho. Uma dessas mulheres foi Johanna Altvater, conhecida por testemunhas como o Anjo da Morte. Ela acompanhava oficiais em vistorias a povoados, falava com judeus de forma calma e, de repente, atirava na cara de crianças. Empurrou uma delas pela janela de um segundo andar. E não agia sozinha. Muitas mulheres agiam com a mesma frieza, sem que ninguém as obrigasse. Há também o caso de Hildegard Leckert, que trabalhou como guardiã em campos de concentração como Majdanek e Ravensbrück. Ela espancava prisioneiras, deixava-as sangrando ou soltava cães sobre elas. Após o conflito, foi presa pelos soviéticos e depois pelos poloneses. Foi condenada por sua brutalidade. A maioria dessas mulheres não eram monstros isolados, nem agiam à margem do sistema. O que faziam encaixava perfeitamente no plano de ocupação. O regime as enviou como parte do esforço de colonização e limpeza racial. Eram professoras, enfermeiras, esposas de burocratas, assistentes de médicos, mas ao chegarem à Ucrânia ou à Polônia, transformavam-se. Algumas roubavam casas de judeus, outras ajudavam a registrar pessoas que depois seriam deportadas. Algumas se ofereciam espontaneamente para tarefas especiais com as forças de segurança. Muitos desses crimes eram cometidos por vontade própria. Ninguém as obrigava a ir, mas elas aceitavam. Frequentemente eram jovens, solteiras, ambiciosas e convencidas da ideologia nazista. Algumas o faziam para agradar seus parceiros, outras em busca de aventura, mas muitas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Wendy Lower documentou mais de uma dúzia de casos diretos e afirmou que o número total de mulheres envolvidas no leste poderia ultrapassar 500 mil. A imagem da típica mãe alemã dedicada ao lar desaparece por completo. Várias participavam de fuzilamentos, outras vigiavam filas de judeus a caminho dos trens ou colaboravam com chefes da Gestapo. A ideia de que elas não sabiam ou apenas seguiam ordens não resiste a nenhum exame. Elas estavam lá, foram treinadas, sabiam o que faziam. Algumas agiam com entusiasmo, outras aprenderam a fazê-lo rapidamente. O que fica claro é que não eram meras espectadoras. Mito 10. O uniforme impecável dos soldados alemães, roupas passadas, botas brilhantes e cada botão no lugar. Essa aparência torna-se parte do mito do exército mais organizado da guerra, uma ideia reforçada repetidamente pela propaganda e pelo cinema. Mas a realidade no fronte é muito diferente, especialmente quando o combate se prolonga e os suprimentos não chegam. Desde o primeiro ano da invasão da União Soviética, os soldados enfrentam chuvas, lama, frio, calor extremo e longas marchas que destroem a roupa. Os uniformes originais, feitos para causar boa impressão em desfiles, enchem-se de buracos, manchas, remendos e muitas vezes são substituídos por peças que nada têm a ver com o regulamento. Em muitos casos, os soldados trocam o casaco oficial por suéteres de lã que conseguem em casas civis ou recebem da Alemanha. Às vezes usam gorros tricotados pelas mães, cachecóis femininos, luvas de segunda mão ou até roupas inimigas capturadas. Os depoimentos da época mostram que os uniformes perdem importância prática. Nas trincheiras e durante longas marchas, o único objetivo é se agasalhar, proteger os pés e não morrer de frio. As meias ficam molhadas e não secam por dias. As botas quebram facilmente e nem sempre são substituídas. Em vez disso, alguns usam calçados de camponeses russos ou botas improvisadas com retalhos de couro ou borracha. As divisões que lutavam no leste, especialmente nos invernos de 1941 e 1942, sofriam com a falta de uniformes adequados.
O exército não estava preparado para temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Muitos soldados eram obrigados a usar tudo o que encontravam, inclusive casacos femininos, gorros civis de lã ou até roupas do Exército Vermelho capturadas. Nas fotos de arquivo, vêem-se soldados alemães com jaquetas desabotoadas, calças sujas, luvas desiguais e gorros que nada têm a ver com o modelo oficial. As insígnias desaparecem, os emblemas desbotam com o uso e ninguém tem tempo ou condições para lavar ou passar a roupa. As revistas da época tentam manter a imagem do soldado ideal, mas a distância entre essa imagem e a realidade torna-se gigantesca. Em vez de uniformes limpos e impecáveis, o que se vê no campo de batalha são figuras cobertas de lama, com as mãos rachadas e roupas em farrapos. A higiene também se torna um problema. Durante semanas, os soldados não se banham e a mistura de suor, sangue e sujeira impregna cada camada de tecido. O cheiro nas trincheiras é insuportável. Os piolhos tornam-se parte do cotidiano, assim como bolhas nos pés ou queimaduras pelo frio nas orelhas. A disciplina do uniforme transforma-se numa ideia distante. O que importa é sobreviver. E nessa luta diária, os trajes elegantes de desfile tornam-se um amontoado de roupas emprestadas, desgastadas e sem forma. O mito do soldado alemão impecável desmorona diante da lama, do frio e da brutalidade do fronte oriental. Mito 11. O carrasco silencioso. Que os alemães atacavam sem emitir gritos, soldados alemães marchando com uma frieza calculada e uma disciplina de aço que impede qualquer expressão durante o combate. Essa visão foi reforçada por anos de representação audiovisual que contrasta os soldados do Terceiro Reich com seus oponentes soviéticos, identificados pelo famoso grito de guerra coletivo, o Hurra. No entanto, essa percepção está longe de corresponder à realidade documentada dos combates. Registros autênticos de conversas entre prisioneiros de guerra alemães, gravados em segredo pelos britânicos e americanos durante a Segunda Guerra Mundial, mostram que gritos, exclamações e ruídos faziam parte constante do ambiente de combate alemão. As vozes elevadas não serviam apenas para comunicar ordens ou advertências, mas também para canalizar o medo, o estresse e a excitação dos confrontos. Muitos soldados relatavam que, durante os assaltos, soltavam diversos gritos, alguns improvisados, outros nascidos do impulso do momento. Ao contrário de um grito padronizado e institucionalizado como o dos soviéticos, os alemães emitiam sons que refletiam seu estado emocional ou necessidades táticas específicas. O volume, a intensidade e a frequência desses gritos variavam conforme a situação, o tipo de combate e a formação dos soldados. Em operações de choque, como ataques a posições fortificadas, era comum que os soldados gritassem para atordoar o inimigo, coordenar-se entre si ou até como reação involuntária ao perigo extremo. O próprio livro Soldaten, que analisa minuciosamente os comportamentos reais dos combatentes alemães, com base nessas gravações ocultas, deixa claro que o soldado típico não era um autômato silencioso. Os depoimentos revelam que os momentos de contato direto com o inimigo eram barulhentos, caóticos e carregados de emoções intensas. Muitos prisioneiros descreveram com naturalidade como gritavam, xingavam ou simplesmente vociferavam por reflexo durante o combate. Alguns usavam insultos contra o inimigo, outros expressavam medo ou adrenalina, e muitos o faziam para se encorajar. Tudo isso desmente o mito do atacante alemão impávido que avançava em completo silêncio. Também se observam diferenças entre as unidades. Enquanto algumas tropas de elite mantinham maior contenção verbal como parte de seu treinamento, outras, especialmente na infantaria comum ou em batalhões do fronte oriental, agiam com menos restrições. A convivência constante com o medo e a pressão do combate reduzia o controle emocional. Até mesmo oficiais reconheciam que o grito podia ser um mecanismo natural de descarga psicológica. Portanto, a imagem dos soldados alemães como carrascos silenciosos não é apenas um produto da ficção, mas contradiz a evidência empírica documentada pelos próprios aliados. A guerra, tal como foi vivida por esses homens, não se desenrolava em silêncio. Mito 12. O mito do equipamento moderno. Em filmes e jogos eletrônicos, cada soldado alemão aparece empunhando um submetralhador MP-40 como se fosse a arma regimento por excelência.
Essa percepção, no entanto, distorce gravemente a realidade logística do exército do Terceiro Reich. Na verdade, o equipamento das tropas alemãs no front estava muito longe desse imaginário popular, especialmente nas unidades de infantaria comum. A submetralhadora MP-40, também conhecida como Maschinenpistole 40, fazia parte do arsenal alemão, mas sua presença estava longe de ser majoritária. Projetada como arma automática de curto alcance, sua produção total não ultrapassou 1,1 milhão de unidades durante toda a guerra. Essa cifra contrasta fortemente com os mais de 14 milhões de fuzis Mauser Karabiner 98 Kat distribuídos amplamente entre as tropas alemãs. O Mauser de ação manual por ferrolho era a arma padrão para o soldado de infantaria, tanto na Wehrmacht quanto em divisões auxiliares. Seu alcance, precisão e robustez o tornavam o instrumento básico de combate, mesmo em campanhas de desgaste como as do fronte oriental. O MP-40 era geralmente reservado para funções específicas. Era comum encontrá-lo nas mãos de suboficiais, líderes de esquadrão ou soldados destacados para combate urbano ou em pelotões de assalto. Em uma unidade de 10 homens, apenas 1 ou 2 tinham acesso a esse tipo de arma. Seu uso era mais uma questão tática do que uma distribuição padrão. Combates em espaços fechados ou assaltos em trincheiras justificavam seu emprego, mas sua alta cadência e consumo rápido de munição limitavam sua utilidade em combates prolongados. Em terrenos abertos ou batalhas estendidas, a preferência continuava sendo o Mauser, que permitia melhor conservação de munição e maior alcance. Além disso, a produção do MP-40 exigia um esforço industrial mais complexo. Embora fosse uma melhoria em relação ao MP-38, sua construção dependia de peças metálicas moldadas e processos de montagem precisos. Já o Mauser 98K contava com linhas de fabricação padronizadas desde a Primeira Guerra Mundial. Essa diferença na facilidade de produção também influenciava sua massificação. O MP-40 tornou-se, sobretudo, um símbolo propagandístico. Sua silhueta característica aparecia em documentários oficiais, cartazes e filmes da época, ajudando a construir a imagem do soldado alemão moderno, veloz e agressivo. Na prática, essa imagem correspondia mais a unidades especiais, como os Panzer Grenadiere ou as Waffen-SS, do que ao soldado médio em Stalingrado ou nas florestas das Ardenas. Mesmo dentro das SS, cuja prioridade logística era geralmente maior do que na Wehrmacht regular, a disponibilidade de submetralhadoras modernas não era universal. O livro de George H. Stein mostra que muitas divisões formadas na segunda metade da guerra careciam do armamento prometido. Soldados de unidades de reposição ou divisões de defesa territorial recebiam armas de reserva, às vezes nem sequer automáticas. Isso reforça a distância entre a imagem do MP-40 como emblema da infantaria alemã e a realidade de um exército que, até o fim, continuou dependendo de um fuzil de ferrolho projetado décadas antes. Assim, o mito do equipamento moderno generalizado, e especialmente a ideia de que todos carregavam um MP-40, desmorona ao se examinar dados reais de produção, distribuição e doutrina militar. O que aparece como símbolo de modernidade e domínio técnico revela-se, na maioria dos casos, uma exceção visual elevada à regra pelo cinema pós-guerra. Mito 14. Hugo Boss, como criador dos uniformes das SS, tem se difundido com insistência a ideia de que Hugo Boss desenhou os uniformes negros das SS e deixou sua marca estética em todo o aparato militar nazista. Essa imagem enraizou-se na cultura popular ao ponto de muitos ainda acreditarem que a grife de moda foi a mente por trás de um dos trajes mais temidos da Segunda Guerra Mundial. No entanto, documentos históricos e registros oficiais mostram um cenário diferente. A origem real do design dos uniformes das SS está nas mãos de Karl Diebitsch, um artista gráfico que também ocupava o posto de oficial dentro da própria organização. Juntamente com Walter Heck, membro das SA, Diebitsch definiu a forma e os detalhes dos uniformes que depois seriam usados pelas unidades mais radicais do regime. Esse time criou a boina preta com caveira, o colarinho com insígnias e o uniforme escuro com o símbolo do raio duplo, elementos que se tornariam parte do imaginário nazista. Os desenhos, as ideias e a estética foram elaborados internamente,
dentro da própria estrutura do partido, sem participação criativa de empresas externas. Hugo Ferdinand Boss, proprietário da fábrica têxtil que levava seu nome, desempenhava outro papel nesse sistema. Sua fábrica não propunha designs nem ditava estilos. Sua função era produzir sob encomenda. Desde os primeiros anos do Terceiro Reich, recebeu contratos para fabricar roupas militares para várias divisões, incluindo SA, SS e Juventude Hitleriana. Seu papel era estritamente o de fornecedor, assim como outras oficinas da época que também assumiram tarefas semelhantes por ordem do regime. Arquivos econômicos e relatórios pós-guerra indicam que a empresa de Boss cresceu graças a esses contratos e que, inclusive, utilizou mão de obra forçada nos últimos anos do conflito. Esse envolvimento direto na produção têxtil do aparelho nazista levou a empresa a enfrentar consequências legais após a guerra. Contudo, nunca lhe foi atribuída responsabilidade criativa sobre o aspecto dos uniformes. A confusão surge da coincidência entre seu nome e a notoriedade alcançada pelas roupas usadas pelas SS. Vários historiadores esclareceram que a estética militar nazista foi concebida internamente como uma ferramenta de propaganda visual que apelava para a ordem, a força e a intimidação. Dietrich, que também projetou logotipos e emblemas para as SS, trabalhou diretamente com Himmler para definir os elementos simbólicos do corpo. As decisões sobre tecidos, cores e cortes respondiam a objetivos ideológicos, não comerciais. Portanto, o mito de Hugo Boss como designer oficial dos uniformes das SS carece de base histórica. Sua empresa participou sim da produção em massa de roupas militares, mas as ideias, o estilo e a simbologia foram criadas por oficiais do próprio partido. A persistência desse mito parece nascer mais da sonoridade do nome e da fama posterior da marca do que dos fatos documentados. Mito 15. O exército alemão estava completamente motorizado durante a Operação Barbarroja. Dos 3 milhões de soldados que lançaram a Operação Barbarroja em junho de 1941, menos de 500 mil pertenciam a divisões com transporte mecânico. As divisões de infantaria percorriam longas distâncias a pé, carregando seu próprio equipamento ou com o auxílio de mulas. A artilharia era puxada por animais, assim como os suprimentos e o equipamento pesado. Os caminhões eram escassos e reservados apenas para missões específicas. No total, a Wehrmacht mobilizou mais de 600 mil cavalos na campanha do leste. A proporção de animais por soldado chegou a ser maior do que na Primeira Guerra Mundial. Mesmo em unidades de elite, como a 1ª Divisão Panzer, parte do abastecimento dependia de meios tradicionais. Isso causava atrasos e problemas constantes para levar combustível, armas ou comida ao fronte. Muitos combates foram perdidos por falta de munição. Há relatos de soldados que disparavam apenas algumas vezes por dia porque os animais não conseguiam subir as caixas até suas posições. Em várias áreas do fronte, os caminhos não eram pavimentados, enchiam-se de lama com a chuva ou congelavam, e os veículos ficavam atolados. Os cavalos, embora mais lentos, conseguiam avançar pela lama. As imagens de colunas de tanques ou veículos motorizados atravessando os campos russos mostram apenas uma pequena parte da realidade. Na verdade, até mesmo em divisões blindadas havia unidades que avançavam a pé. O restante do exército, especialmente as divisões de reserva ou apoio, nem sequer tinha motocicletas. A mobilidade era tão baixa que muitos avanços ocorriam no ritmo de marcha, durante semanas a fio. A crença de que todo o exército alemão avançava em caminhões ou tanques vem do cinema e da propaganda. Mas, na realidade, a guerra no leste foi travada por homens exaustos, com botas rasgadas, seguindo animais que puxavam carroças de madeira. Essa era a verdadeira coluna da Wehrmacht. Mito 16. O frio foi o único fator que derrotou o exército alemão. O comando militar alemão acreditava que a conquista de Moscou poderia ser concluída antes da chegada do inverno. Quando a ofensiva começou em outubro, todos estavam convencidos de que bastava um último empurrão. Mas a resistência soviética travou o avanço. As chuvas de outono destruíram os caminhos. Os caminhões atolavam. As tropas não avançavam. O exército alemão perdia força a cada dia. As unidades estavam no limite. Não chegavam peças de reposição. Nem havia soldados novos para substituir os baixos.
O contra-ataque soviético do leste forçou o fim da ofensiva. Não foi o frio que derrotou o exército alemão. Foi o desgaste. Eles haviam percorrido milhares de quilômetros sem descanso. O abastecimento não funcionava. Os trens não conseguiam acompanhar o ritmo. Os cavalos morriam de exaustão. As armas ficavam sem munição. As divisões estavam despedaçadas. Faltavam oficiais, faltavam médicos, não havia comida quente, não havia uniformes de reposição, a roupa estava podre. As botas, quebradas. As baixas aumentavam a cada semana. Em outubro, já não era possível contá-las. Cada coluna ficava mais fraca. O alto comando tentou reorganizar as linhas, mas já era tarde. O inimigo os cercava. O terreno virou um pântano. A artilharia não conseguia avançar. A aviação não conseguia decolar por causa da névoa. Quando a temperatura caiu, já estavam presos. O frio apenas rematou o que já estava quebrado. Os soviéticos aproveitaram o caos, atacaram os flancos, cortaram as rotas de suprimento, recuperaram vilarejos, lançaram divisões frescas, reorganizaram seus tanques, avançaram com tudo. A retirada alemã foi desordenada. Muitos soldados foram deixados para trás. Alguns morreram congelados, outros foram capturados. Mas o que destruiu o exército foi a falta de organização. Subestimaram o inimigo, acreditavam que os soviéticos iriam se render. Mas não foi assim. Moscou resistiu. Stalin mobilizou toda a população. As fábricas continuaram produzindo. Os trens chegavam cheios de reforços. A moral estava alta. Dizer que foi apenas o frio é esconder a verdade. O desastre já estava em curso. Os erros foram alemães. O inverno chegou quando já haviam perdido a vantagem. Os comandantes se equivocaram, não calcularam bem as distâncias, não tinham um plano claro caso o ataque falhasse, e ele falhou. O colapso veio de dentro, o clima foi apenas a última bofetada. Mito 17. As divisões SS eram compostas apenas por arianos puros. Nos primeiros anos, as Waffen-SS realmente buscavam soldados com ascendência germânica, principalmente para formar seu núcleo de elite. Inicialmente, rejeitavam qualquer um que não viesse diretamente do Reich, e o processo de ingresso incluía controles médicos, histórico familiar, medições de crânio e outras absurdas exigências raciais impostas por Himmler. Mas isso durou pouco tempo. Quando a guerra se expandiu e os frontes começaram a consumir milhares de homens por mês, essas regras foram abandonadas. As SS não podiam mais se dar ao luxo de recusar soldados por raça. A partir de 1941, começaram a integrar unidades estrangeiras inteiras. Recrutavam qualquer um: letões, estonianos, lituanos, russos brancos, ucranianos, bósnios muçulmanos, croatas, húngaros, eslovacos, franceses, flamengos, espanhóis, noruegueses, dinamarqueses e até indianos, árabes e albaneses. Formaram divisões inteiras como a Handschar, composta por muçulmanos dos Balcãs, ou a Wiking, que reunia escandinavos, holandeses e belgas. Algumas divisões das Waffen-SS eram compostas quase exclusivamente por voluntários estrangeiros. No total, mais de 60% das tropas das Waffen-SS em 1944 nasceram fora da Alemanha. Muitos eram recrutados à força. Outros se ofereciam para evitar campos de trabalho, proteger suas aldeias do avanço soviético ou simplesmente por necessidade. Havia também criminosos comuns, oportunistas e colaboracionistas de todos os níveis. A ideia de que todos eram fanáticos nazistas alemães é completamente falsa. Esse mito da pureza ariana dentro das SS desmorona ao se examinar os nomes das divisões e sua origem. A propaganda nazista o ocultava, e após a guerra muitos preferiram continuar repetindo essa mentira para não manchar a imagem do exército honrado. Mas os arquivos, as listas de batalhões e os relatórios de operações mostram o oposto. As SS eram um exército híbrido, diverso e em grande parte não alemão. Nada mais distante de um esquadrão exclusivo de arianos puros. Mito 18. Todos os soldados se moviam em veículos motorizados. Os alemães dominavam bem os ataques coordenados, combinando aviões e tanques para romper as defesas soviéticas por dentro. Essa forma de combate lhes deu grande vantagem nos primeiros meses do conflito. O problema surgia quando essa tática rápida exigia que a infantaria chegasse a tempo para fechar o cerco. É aí que tudo se complicava.
Embora avançassem com força, a maioria dos soldados se movia a pé ou a cavalo, o que os atrasava. Durante a contraofensiva soviética conhecida como Operação Bagration, em 1944, os soviéticos usaram milhares de caminhões fornecidos pelos Estados Unidos por meio do acordo de Lend-Lease, préstimo e arrendamento. Com esses veículos, maximizaram seus avanços. Já os alemães contavam com poucos caminhões próprios, muitos de baixa qualidade ou sem peças de reposição. Como alternativa, dependiam de carroças puxadas por animais. Isso fazia com que, no início do conflito, várias unidades soviéticas conseguissem escapar, porque os alemães não conseguiam fechar rapidamente o cerco entre os tanques rápidos e a infantaria que vinha atrás a pé. Essa defasagem também afetava a forma como os alemães levavam munição, combustível ou comida até o fronte. As linhas ferroviárias que atravessavam os territórios soviéticos cobriam apenas algumas áreas. Além disso, as estradas laterais eram precárias ou totalmente intransitáveis. Para resolver isso, organizavam colunas com cavalos, que se tornavam o meio mais confiável de transporte. Muitos alemães comemoravam quando capturavam caminhões inimigos, pois seus próprios veículos eram insuficientes para as necessidades. Por isso, a dependência do transporte a cavalo não é apenas um detalhe secundário. É uma prova de que o exército alemão não era tão avançado quanto aparentava. Frente aos britânicos, americanos ou até aos soviéticos na fase final da guerra, o sistema de mobilidade alemão parecia ultrapassado e engarrafado. Essa fraqueza explica por que perderam o ritmo ao tentar sustentar ofensivas prolongadas. Com escassez de combustível, limitações industriais e bloqueios de suprimento, os altos comandos não tinham muitas opções. Depender de cavalos não era uma escolha para eles. Era a única saída possível. Mito 19. Os soldados alemães desconheciam o Holocausto. Nos interrogatórios secretos realizados pelos britânicos e americanos com soldados alemães capturados, ouvem-se confissões diretas. Alguns relatam fuzilamentos coletivos. Outros descrevem como civis eram reunidos, executados ou encerrados para morrer. Um conta que, na floresta de Białowieża, 2.000 pessoas foram fuziladas. Outro menciona uma vala onde prisioneiros eram metralhados um por um. Os testemunhos falam de soldados que observavam, comentavam ou até ajudavam. Um oficial da Wehrmacht relata ter presenciado execuções realizadas pelas SS. Outro diz ter visto um caminhão com crianças judias a caminho da morte. Um terceiro fala de soldados que roubavam pertences das vítimas antes de enterrá-las. Muitos sabiam o que acontecia com os trens. Nas estações polonesas, as tropas viam vagões fechados, cheios de famílias judias. Ouviam os gritos, viam os corpos e comentavam entre si para qual campo os estavam levando. Alguns mencionavam Treblinka, outros Auschwitz. Ninguém acreditava que eles voltariam. Mesmo nas cartas para casa apareciam detalhes. Um soldado escreveu que haviam matado milhares de judeus. Outro contava como uma unidade atirou em mulheres segurando crianças nos braços. Também eram mencionados os tiros de misericórdia e os corpos empilhados. Havia nojo, mas também resignação ou apoio. Alguns consideravam aquilo parte do dever. Os soldados sabiam que as pessoas eram fuziladas por serem judias. Entendiam que não era por crimes, mas por origem. Viavam homens separados, mulheres humilhadas e crianças jogadas como lixo. Um disse que receberam ordens para atirar numa fila de pessoas que caminhavam em direção a uma vala. Outro relatou que chorou, mas mesmo assim apertou o gatilho. As provas mostram que o fronte e a retaguarda estavam conectados, que os soldados não eram testemunhas isoladas. Eles faziam parte do sistema. Muitos viram, ouviram ou participaram. O silêncio posterior foi uma decisão, não um resultado da ignorância. Mito 20. Os atiradores de elite alemães eram todos profissionais, diferentemente do Exército Vermelho, que já na década de 1930 implementou programas organizados e sistemáticos para formar atiradores de elite. Os alemães mantinham essa função de forma informal e secundária antes da guerra, só passando a levá-la a sério após constatar a eficácia dos atiradores soviéticos no fronte oriental. Durante as campanhas iniciais na Polônia e no Oeste, o rápido avanço do exército alemão deixava pouco espaço para o uso de francotiradores. Foi apenas nos anos seguintes, quando o conflito entrou numa fase mais estática e defensiva,
que o alto comando alemão decidiu fortalecer essa capacidade. Em 1943, o treinamento especializado para atiradores de elite começou a ser institucionalizado. Atiradores experientes eram retirados do fronte para treinar novos recrutas, selecionados entre os melhores soldados de infantaria. As Waffen-SS também demonstraram interesse pela especialidade, mas enfrentaram dificuldades devido à escassez de equipamentos adequados. A filosofia alemã priorizava extrema precisão, camuflagem eficaz e autonomia no campo de batalha. Alguns atiradores, como Matthias Hetzenauer, alcançaram números impressionantes, mais de 300 baixas confirmadas. Mas esses casos são exceções. Nem todos os francotiradores do exército alemão atingiram esse nível. O uso extensivo de atiradores de elite alemães respondia a necessidades táticas concretas. Em situações defensivas, onde os recursos eram limitados e a mobilidade reduzida, seu papel tornava-se crucial para deter avanços inimigos, atacar oficiais de comando ou desorganizar unidades. No entanto, a seleção e o treinamento desses soldados só foram consolidados após a observação das táticas soviéticas. Mesmo assim, as diferenças organizacionais entre divisões e a falta de uma doutrina unificada provocaram variações significativas na qualidade do treinamento. A realidade é que muitos atiradores de elite alemães eram soldados regulares reconvertidos e não necessariamente profissionais treinados desde o início do conflito. Embora alguns tenham demonstrado eficácia notável, o conjunto do sistema não se baseava em uma formação sistemática prévia à guerra. Portanto, o mito de que todos eram profissionais de elite corresponde mais a uma imagem amplificada pela propaganda ou por relatos posteriores do que à estrutura real do exército alemão naquele momento.